Então, alguns ateus convictos dizem que deixar uma pessoa idosa incapaz viver é o quê? Falta de comprometimento com a humanidade. Ou seja, os critérios de avaliação da realidade éticos ficam diferentes se você for espírita? Então, para nós, o que é mal é bom. Para os materialistas. E vice-versa. Tá? Então, para eles, o utilitarismo é uma coisa muito prática e uma boa maneira de avaliar a realidade. Para nós, não. Então, por exemplo, para alguns, a questão do bom e mal tem a ver com o quê? Com prazer ou desprazer. É mal se aumentar a dor. É bom se aumentar o prazer. Para nós é a mesma coisa? Não, então nossos critérios ficam diferentes. E com relação ao critério estético, também fica diferente. Muita gente acredita que quem é bom é bonito. É? Não necessariamente. Então, a aparência reflete o seu interior? Não necessariamente, até porque para a gente a aparência é uma ilusão. 2 sentidos, e essa não é a vida verdadeira. Essa é uma vida de aparências. Então, a vida verdadeira no mundo espiritual. Lá sim, o que você pensa é refletido no seu rosto. Aqui, não. Então, a gente não faz a confusão entre tudo que é bom é belo e tudo que é mal é feio. Então, os nossos critérios de avaliação da realidade ficam diferentes? Ficam. Então, os princípios espíritas não têm que ser apenas aceitos, têm que ser compreendidos para que os nossos critérios façam diferença. Então, é muito interessante de estabelecer certas conversas, por exemplo, com relação à criminalidade, aí um espírita levanta, tem mais é que matar. Peraí, tem mais é que matar? E mandar o cara para o mundo espiritual livre, leve e solto para fazer o quê? Vocês entenderam? Se você é espírita, determinados comprometimentos são diferentes? Então, você não pode avaliar a história, a economia, a política com a mesma visão que o materialista faz. Porque você não é materialista. E se você não é materialista, as coisas ficam diferentes para você. Então, depois dessa introdução, vamos falar sobre mediunidade. Eu gosto muito dessa frase de Proust. Eu uso em muitas palestras diferentes, tá? Porque ela é a essência do que a gente está propondo agora, né? A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Vocês têm ideia de quantos inventores ficaram milionários com coisas muito simples? Que você podia ter inventado, mas você nunca pensou nisso? Né? Você já ouviu o filtro Melita? Na verdade é filtro de café, né? Aquele de papel. Mas por que ele chama filtro Melita? Porque foi uma senhora chamada Melita que inventou o filtro de café. Tá? E a família ficou milionária por conta dessa invenção. Que você podia ter tido a ideia, né? Mas você não teve. Ela teve e desenvolveu uma ideia. Tem tantas outras coisas que foram inventadas, coisas óbvias, úteis, que permitiram você olhar a realidade e se pudesse ser diferente. Mas quando você vê de um jeito e não consegue mais ver outras opções, o que aconteceu? Você perdeu a capacidade de ver novas terras, tá? Onde você está. Que é quando a gente lê um livro e imagina várias possibilidades. Então, ver o filme não é a mesma coisa que ler o livro. Sinto muito. Por quê? Porque quando você lê, abre opções de quê? De imaginar possibilidades diferentes. É um exercício de imaginação, tá? Então, nós temos que usar os sentidos de várias maneiras. Aí significa que a gente não deve ver filme? Deve, mas tem outras funções que não substituem, por exemplo, a da leitura. Tá? Uma delas é o aprendizado. Então, gente, vocês não vão aprender espiritismo ouvindo palestra. Ah, peraí. Não pode ser. Não vão. Como assim? Como é que você faz uma afirmativa ousada dessa? Sim, eu estou fazendo uma afirmativa ousada dessa baseada em estudos cientificamente comprovados. Como assim? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Já ouviram isso? Né? Se eu mostrar uma bola, você olha a bola e já sabe que é uma bola, né? Agora, e se eu escrever a palavra bola? Vocês também decodificam? Sim. Com a mesma velocidade? Não. Logo, tem razão, a imagem é mais eficiente. Depende para quê? Se for para vender bolas, é ótimo.
Mas se for com outro objetivo, não é o mesmo resultado. Por quê? Quando você vê a bola, você usa 3 áreas cerebrais e decodifica. Área visual primária, secundária, resolveu. Quando você lê a palavra bola, então, eu escrevo a palavra bola, o que é que você enxerga? Primeiro, um pauzinho com 2 barriguinhas. Visão. Depois você vai para a área e descobre que esse pauzinho com 2 barriguinhas, na verdade, representa um som. Vai para a área auditiva. Tá? Uma bolinha, que é outra imagem, representa outro som diferente. Só que o B com o O já é o terceiro som, volta para a área de associação. Sabe quantas áreas cerebrais você usa para decodificar a palavra bola? 27 áreas cerebrais. Então, ver a bola usa 3. Ler a palavra bola usa 27. Que diferença faz? Se o seu objetivo é aprender, você tem 27 vezes mais chances de memorizar a informação, de introjetá-la. Porque ela demora mais tempo nos circuitos cerebrais e você guarda. Então, ler o livro não é a mesma coisa que ver o filme, se o objetivo for fazer uma prova do Enem, por exemplo. Tá? Ler o livro será mais eficiente em termos de aprendizado. E eles testaram isso a exaustão, então, quem lê corretamente aprende muito mais do que quem apenas vê imagens. E ouvindo, então, menos ainda, não é não? Como a audição não é o nosso melhor sentido é a visão, você perde ainda mais. Então, numa palestra de 1 hora, se você estiver prestando atenção e totalmente motivado, você vai guardar 30% do que ouviu. Se a palestra for de 1h30, cai para 10%. Se for 3 horas, 1%. Deu para entender? Então, para que serve a palestra? Motivação, chamar atenção para que você vá estudar o assunto. Então, não adianta ler, tem que ler o livro. De onde você vai tirar as informações desse seminário de hoje? Basicamente, de 2 livros extraordinários. O primeiro é um dos livros mais importantes do mundo, do planeta, para todas as religiões que existem. Chama-se O Dicionário. Um dos melhores livros já criados pelo homem. Me diga que não é. É ou não é? O mais perfeito exemplar cultural do ser humano é O Dicionário. Que serve para o quê? Para esclarecer dúvidas a respeito do que estamos falando exatamente. Melhor negócio, vai no dicionário e confirma se é isso mesmo. A gente não usa, aí não tem certeza. Aí que vai ver, não era bem disso que você estava falando. E o segundo livro é o Livro dos Médiuns. Então, nós vamos usar o Livro dos Médiuns e o dicionário em conjunto. Tá? Um pouquinho mais adiante, a gente vai dar algumas informações de fisiologia ou de biologia, que também são acessíveis, são observações bem simples que qualquer pessoa pode acessar. Tá? As fontes são essas, basicamente, nessa primeira parte. Se a gente fosse fazer uma terceira parte do seminário, aí teria algumas informações avançadas e a gente cita as fontes. Mas nessa primeira parte, basicamente, Livro dos Médiuns e o dicionário. E as tradições? Não. E eu ouvi dizer que fulano disse que Chico Xavier escutou. Não. Né? E os guias? Também não. Na dúvida, a gente fica com Allan Kardec, tá? Em substituição do seu guia particular. Não significa que o seu guia não possa te ajudar. São as obras complementares. Mas o que é uma obra complementar? O que é uma obra complementar? Vem depois da fundamental. Qual é a fundamental? Livro dos Médiuns. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O que é guia? Pessoal mais moderno, guia é o manual do usuário. Mais ou menos a mesma coisa. Guia é a palavra antiga para manual do usuário. Você comprou um celular novo. Se você quiser usar de maneira melhor, você lê o quê? O manual do usuário. Então, mediunidade, como é que funciona? Lê o manual do usuário? Não. Então, você vai testar até dar tilt, que é o que acontece no seu celular. É ou não é? Meu marido trabalhava numa rede, numa universidade, essa rede de internet, essa coisa assim, né? E tinha lá uma sigla. Eu dava aula na universidade, ele trabalhava na mesma, tinha uma sigla lá. Ele estava falando comigo, aí ele recebeu o telefone, olha, está dando problema de BIOS não sei aonde. Aí daqui a pouco está dando problema de BIOS não sei aonde. Aí eu disse, nossa, por que está tanto problema de BIOS nesse lugar?
Não, BIOS é bicho ignorante operando o sistema. É a sigla que eles usavam para quando a pessoa fazia uma besteira e dava... Eles falam, problema de BIOS. Para não dizer qual era o problema exatamente, para não pegar mal, eles... Está tendo problema de BIOS aqui, precisa resetar o sistema, aquela coisa toda. Então, vamos usar de maneira mais eficiente, ok? Livro dos Médiuns é o manual do usuário. Então, ali você tem o básico para utilizar a mediunidade. Tem tudo? Não. Até porque não foi dito tudo sobre a mediunidade. E a evolução tecnológica, evolução social, evolução humana, tudo isso está acontecendo, então, até os conceitos evoluem, mas o básico está onde? No Livro dos Médiuns. E aí, depois do Livro dos Médiuns, vem o quê? Já domina o Livro dos Espíritos? Então, você pode avançar um pouco mais. Por que o Livro dos Espíritos? É o seguinte, o Livro dos Médiuns vai explicar sobre a mecânica da mediunidade. Mas aí o Espírito diz uma coisa, e você pensa, será que isso é possível? Aí é o Livro dos Espíritos. Que é o quê? Sobre o mundo espiritual, as relações do homem com o mundo espiritual, essas coisas todas. No livro, pode isso? Está no livro? Pode. Então pode. Mas não pode, não. Aí você, dominando o que relaciona o mundo espiritual com o mundo físico, você sabe o que pode e o que não pode. Compreenderam? E agora, o bom senso é essencial, gente. Pensa bem. Vamos lá. Alguns guias, eles aparecem para dizer que cor você deve pintar suas paredes, por exemplo. Qual a cor da camisa que você deve usar na reunião, ou coisa semelhante. Por que esse cara não dá logo a fórmula contra a zika? É um cara bom ou um cara ruim? Se ele tem tempo para dizer a cor da camisa mais ideal para você usar, por que não diz logo um troço útil, comum, por exemplo, a fórmula da vacina da AIDS, por exemplo? Ou de uma cura qualquer para o câncer? Não é possível que eles não saibam? Por que não dá logo? Fica dando informação absolutamente inútil como a cor da camisa, por exemplo. E você toma uma decisão. Não, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, com detalhes. Por que não dá detalhes mais importantes, mais eficazes? Tá? Fala um negócio mais sensato. Aí você perde um tempo enorme ouvindo. Qual o sentido disso? E vamos lá. Os espíritos têm tecnologia mais avançada do que nós? E não podiam nos ajudar? Não. A tecnologia deles não serve para nada para a gente, sabe por quê? O combustível lá é a mente e aqui não funciona. Entendeu? O que adianta para você um iPad movido a energias mentais? Serve para quê? Certo? Então, ele dá um ônibus espacial para você visitar a nebulosa de Magalhães, movido a quê? Processos emocionais complexos. Então, por que um espírito lá vai estudar, por exemplo, hidrocarbonetos e uma maneira de explorar melhor a energia subatômica? Porque ele não precisa disso. É uma coisa ridícula. É uma coisa para o mundo aqui, mundo físico. Então, simplesmente, ele não vai estar trabalhando nisso. Porque ele está num outro universo, um universo diferente desse. Tá? E num universo diferente desse, as leis físicas são diferentes. Vamos entender, como assim as leis físicas são diferentes? Tenta explicar para um cego de nascença como é a cor verde. É uma cor quente. O verde é quente ou é frio? Gosta a mão. Ele esquenta ou esfria? Então é uma metáfora adequada? Sim, mas se não tem outra, vai usar o quê? Ele nunca enxergou na vida. Então é uma cor quente, uma cor, sei lá. Você vai procurar uma metáfora que tem a ver com o quê? Com sensação física, com som. É isso que você vai tentar. Ok, você até explica mais ou menos. Tem cores quentes e cores frias. Tem cores que dão essa sensação de calor, uma sensação de frio. Não deixa de dar, mas é isso que é a cor verde. Aí, digamos que esse cego, no futuro tem uma operação, ele volta a ver. Nossa, mas o verde não é quente nem frio. E agora? Era mentira o que você disse antes? Não, você disse o que ele era capaz de entender. Agora que ele está vendo, o nível de entendimento é diferente. Não é que ele mentiu, era o que você era capaz de entender na época. Então, o que os espíritos usaram em 1857, tá? Foi o que era possível de usar na época. Mas nós estamos em 1857? Não. O mundo mudou? Nossos conceitos mudaram? A gente tem palavras novas para coisas novas? Sim.
Aí você continua usando a palavra de 1857, da complicação. Por exemplo, fluido. Fluido, em 1857, tinha um significado, tá? Primeiro, o que você não sabia que era? Era um fluido. Existe, é um fluido, um troço ali. Hoje, o que significa fluido? Uma substância que se adapta ao seu recipiente. Então, por exemplo, o ar é fluido, a água é fluida. Tá bom? Essa mesa não é fluida. Coisas que não se adaptam ao seu recipiente não são fluidos, certo? É isso que é fluido. Aí, quando você usa fluido vital, ou fluido não sei o quê, o que está dizendo? É uma coisa que se adapta ao recipiente. Então, por exemplo, vamos traduzir para o francês, para o italiano, água fluida. Qual vai ser a tradução? Água líquida. Porque se ela não é fluida, é gelo. Então, imagina uma palestra em que a pessoa estava distribuindo água fluida aos pacientes. E aí a tradução saiu. Estava distribuindo água líquida para os pacientes. Aí o cara que está ouvindo assim, por que eles chupam gelo nesse lugar? Eles não entendiam por que a água tinha que ser líquida. A água, normalmente, quando você dá, é líquida. Ou você normalmente chupa gelo. Ficou claro o que eles estavam dizendo? Então, mas por que Kardec usou a fluido se não é a palavra fluido? 1857. E hoje? 2000 e... Qual seria a palavra adequada para água fluida? O que é aquela água fluida que você dá? É água líquida? Para diferenciar de quando você distribui gelo para a população, é isso? Hoje não vai ser água fluida, vai ser cubinho de gelo que a gente vai dar para vocês. Cubinho de gelo o quê? Bento. É isso? Cubinho de gelo bento ou água líquida? O que você vai distribuir para as pessoas? Água. O quê? Energizada. É isso. Qualquer pessoa entende água energizada? Sim. O que é água? Se você pegar para um menino de 4 anos, vem cá, meu filho. O que é energia vital? É um Kamehameha. Lembra o Kamehameha? Quem tem filho pequeno sabe o que é isso? Levanta o braço. O que é um Kamehameha? Dragon Ball Z, viu só? Então, Dragon Ball Z usa energia vital para curar e fazer... E a criança entende perfeitamente bem energia vital. Qualquer moleque que tenha assistido Dragon Ball Z vai entender a energia vital e para que ela serve. E a gente fala fluido. Por quê? Porque a gente está preso na tradição. Mas Allan Kardec não usou fluido. Por que ele não usou, gente? Porque naquela época, essa palavra não... Então ele não podia usar, gente. Lembra, o conceito de energia começou a ser desenvolvido, tá? Em 1904, mais precisamente. E sabe quando ele se tornou popular? Em 1950. Em 1950, depois da bomba atômica, depois da guerra, aí todo mundo sabe, energia nuclear, energia, e todo mundo falava da palavra energia. E o mundo estava cheio de energia. Mas antes disso, ninguém sabia, estava cheio de uma coisa. Um troço qualquer, um troço ali. Aquele troço que você usa, ia ficar feio. Então, fluido é uma palavra mais elegante, em vez daquele troço que sai e vai para o outro. Fica esquisito, não fica? Grosseiro. Então, fluido é uma palavra mais elegante. Então, você não sabia o que era um fluido desconhecido, saía da pessoa, porque era meio amorfo mesmo, e ia. Mas agora a gente já sabe o que sai. O que sai? Energia. A gente conhece energia mental, energia vital, energia elétrica, magnética, cinética. Tem energia de todo tipo, com propriedades diferentes, e a gente pode falar nisso com naturalidade. Tá? Por quê? Porque o Espiritismo é conhecimento e ele evolui. Lembra das bases científicas? Então, a gente tem que fazer o quê? Olhar com novos olhos. A mediunidade também. Então, o básico está ali. Podemos ir agora? Alguma pergunta? Bom, essa primeira parte, a gente está usando essas duas palavras, tá? Conceituar e definir, são a fonte da maior parte dos problemas de comunicação que existem em qualquer parte. Qual é a diferença entre conceituar e definir? Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito inalienável de achar o que quiser sobre qualquer coisa, é um direito seu, a gente vive uma democracia, tá? Então, você tem o direito de achar o que quiser da sua vida. Tá? E melhor,
é uma democracia representativa, etc. Você tem o direito de falar também o que você quiser, tá? Então, o que você acha que é isso? Você diz, eu acho que é isso. Porém, no momento em que você vai se comunicar com outra pessoa, por qualquer via, escrita, falada, telepática, não interessa. No momento em que você vai se comunicar com uma pessoa, aí não basta achar. Você vai ter que usar outra palavra. A palavra é definir. O que é definir? Tá? Você pode achar o que quiser, mas quando for falar para outra pessoa, tem que dizer de tal maneira que essa coisa não se confunda com outra coisa. Senão, no final da discussão, vocês não sabem do que estão falando exatamente. Deu para entender? Então, conceito. É isso assim, assim. Bom, para ele foi suficiente, mas para ela não foi suficiente. Então, ela não entende o que eu estou dizendo, porque não ficou claro do que estou falando exatamente. Então, defina exatamente. Então, eu vou precisar de quê? Mais informação para que ela não confunda o que estamos falando. Compreendeu? E é fácil confundir? É. Livro dos Espíritos, logo no começo, ele usa uma palavra chique, lindona, chamada anfibologia. Não é o estudo dos anfíbios. Tem nada a ver com anfíbio, tá bom? Então, Allan Kardec fala o problema da anfibologia. Ele fala isso do espiritismo? É. E o que é anfibologia? Confusão entre duas palavras, muito parecidas, tá? Que têm significados que podem ser semelhantes. Então, ele diz, para ideias novas, são necessárias palavras novas para evitar os problemas de quê? Por exemplo, médium consciente ou inconsciente. Todo mundo entendeu? Você está falando do consciente, inconsciente freudiano, psicanalítico, psicológico ou biológico? Tem diferença? Tem. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, eu sou um médium consciente. O quê? Você sabe o que está fazendo? Não. É o quê, então? Está acordada ou está dormindo? Não, também não é isso, não. É o quê? Vem do inconsciente. Vocês entenderam? Que você dizer consciente ou inconsciente não significa nada se você não fizer o quê? Que inconsciente é esse que você está falando exatamente? Qual deles? Qual das definições? Porque no dicionário tem palavras que tem mais de uma definição, certo? Tem palavra que tem 10 definições diferentes. Qual delas você vai usar? 1, 2, 3 ou a 10? Se você não especificar isso, você fala, o cara está achando que é da 2, você está falando da 5, e nenhum dos dois vai chegar a uma conclusão. O nome disso é conceituar e definir. Então, quando eu falo com um aluno, com qualquer pessoa que está escrevendo um trabalho, gente, não se esqueça de delimitar o seu conceito, que é o quê? Defina exatamente o que está falando. Então, a gente vai gastar um tempo enorme para definir a palavra mediunidade, a palavra médium, a palavra consciente, a palavra inconsciente, do que estamos falando exatamente. Depois a gente resolver isso, aí a gente fala o que é. Para quê? Para funcionar. Agora, você já sabe tudo isso, não tem problema. Tá bom?